isto é que nos satisfaz a nossa fé, a nossa adoração. Então aqui teria dito que para vocês a verdade é única. Então eu fiquei assim sem ver exatamente, já que aquilo é uma comunidade. Cada pessoa diz o quê? Ele diz adoro o quê? Essa verdade não tem uma especificação de dizer que, como eu digo assim, eu adoro a Deus. Depois começo já a detalhar muita coisa que está dentro desse Deus. Agora eu queria perceber essa parte, que os fiéis que hindus, numa primeira fase, dizem, por exemplo, assim, diz, eu adoro a quem? A verdade, ou diz o quê? Queria mais ou menos entender essa parte. Talvez, desculpa, antes de responder o nosso amado, é maior, não é? Ok. Eu gostaria de tentar dar o meu parecer naquilo que eu percebi. Estava a falar de ser uma única verdade, não é? Então, a forma como nós buscamos essa verdade é que são diferentes. Exato, eu percebi muito bem. E a outra coisa chegou de mencionar, disse que alguns chamam de Deus, outros chamam de Allah, outros chamam de não sei lá o que. Isso mostrou que estava a falar do mesmo Deus que nós. Muito bem. Eu quero primeiro agradecer pelo facto de ter percebido que o hinduísmo não é idolatria como antes poderia se pensar. Afinal de contas, adoram o mesmo Deus, simplesmente adoramos de forma diferente. Há uma outra lição também trazida aqui pelo amado Mayub. Esteve a falar, disse que não são religiosos, mas espiritualistas. Disse que não buscam, elas não procuram, ou por outra, não estão preocupados em seguir o caminho, mas procuram-no, não é? E a questão de as orações do marido não serem as mesmas da esposa, não serem as mesmas dos filhos, remete-nos a uma questão que nós vemos hoje nas diferentes denominações religiosas, cristãs, evangélicas ou talvez pentecostais, como podemos ramificar cada vez mais isso. Afinal de contas, o nosso país é rico em denominações religiosas ou mesmo em religiões. Quiçá, se o Moçambique inteiro estivesse preocupado, não é, em procurar o caminho e não seguir. Afinal de contas, os caminhos que hoje existem, que nós estamos preocupados em seguir, não são os caminhos daquele que quer que nós sigamos. São caminhos criados por nós mesmos para alcançar os nossos próprios interesses. Ali matamos a espiritualidade. Desculpa lá interromper, sim, mas foi claramente isso que ele disse, não é? Exato. Porque todo o mundo está infestado dessas diferentes opiniões sobre a religião e como é que se deve ser praticada. Isto existe no mundo muçulmano, existe no cristianismo, existe nos hindus, mas agora um mérito deles, dos hindus, é que eles conseguem conviver. Exato. E nós agora, não conseguimos, os muçulmanos não conseguem conviver. A minha intervenção vai diretamente ali. As intervenções do amado Mayub foram uma grande lição, pelo menos para mim. Ele tinha falado muito pouco, mas do pouco que ele falou agora eu aprendi uma coisa, que acho que o caro telespectador também em casa, ele tem que prestar muita atenção nisso. Nós, os religiosos atuais, eles são espiritualistas e não religiosos. Mas nós que nos chamamos de religiosos, nós seguimos o caminho e não buscamos. De quem é o caminho que seguimos? Dizemos que nós somos seguidores de Jesus Cristo, por exemplo, para nós que somos cristãos. Mas será que o que nós fazemos dignifica Cristo? Este é o question mark que eu coloco. Está bem, mas agora, isto é assim. Sim. Tu já estás a alongar bastante. Eu queria que ele respondesse ao Anuário Moate as questões que ele colocou. Ok. Está certo? Então, lembras-te daquilo que ele disse? Perguntou-te? Então, ok, faz favor. mas antes de ir à questão dele, volto só a repisar um ponto para esclarecer. O que eu disse, de facto, é que nós temos a liberdade absoluta de pensar e interpretar. Cabe a mim, eu, que sou espiritual ou posso ser religioso, a seguir o caminho que eu quero e estar preparado para assumir as consequências desse caminho. Portanto, o importante, como eu disse, a relação que eu crio, a ênfase que nós damos é a relação entre eu como ser
e relação ao Ser Supremo. Como é que eu crio essa relação? Deve ser do meu coração. É essa a ênfase que nós damos. Okay? E existem várias formas para seguir lá. Agora, indo diretamente à questão a que é que nós adoramos. Porque, pronto, acredito que a grande dúvida está aqui. Vocês têm deuses com 20 mãos, têm Deus macaco, têm Deus elefante, adoram as cobras, adoram as plantas, adoram os montes, os rios e por diante. Adoramos tudo. Não é? Então, que surge a questão, afinal de contas, vocês seguem a quem? Pronto, como eu disse, no Deus único, que não tem forma, simbolizado para um ponto da luz. Okay? E nós chamamos ele de Shiva. Shiva. Okay? Shiva, Paramatma. Paramatma significa alma suprema. E todos nós somos cria desse Paramatma. Portanto, esta é a definição básica, principal que nós temos. E acreditamos também na criação do próprio Shiva. E a criação de Shiva é a nossa trindade hindu, que já tem uma forma, que é o Brahma, que é o criador deste universo, o Vishnu é o protetor deste universo e o Mahesha, que é o destruidor. Portanto, esta é a nossa trindade hindu. E quando falamos da trindade, temos que ter em conta o elemento masculino, que o Deus criou, e o elemento feminino, que o Deus criou. Pode parecer um pouco complexo, mas vou tentar explicar. Okay? O Purusha representa o elemento masculino, que está nessa trindade, que é Brahma, Vishnu e Mahesha. E a Prakriti corresponde ao elemento feminino, criado pelo Deus, que é representado pelas três forças que nós consideramos, que é Saraswati, Lakshmi e Gauri. Então, esta aqui é a nossa filosofia, é a nossa trindade. E a partir daí, os que acreditam Deus invisível, que não tem forma, são hindus. Os que acreditam Deus que tem formas, são hindus. Os que não acreditam em Deus, mas seguem as regras da convivência, são também hindus. Neste momento, o hinduísmo, não é a palavra correta, mas como todos conhecem e aceitam como hinduísmo, para simplificarmos, temos muitas seitas, temos muitos mestres, temos inúmeras formas de adorar, mas a essência está lá. Okay? Então nós seguimos nesta essência, baseada na adoração, nas leis, e aquilo que nós chamamos de Dharma, fundamentalmente para nós, é o meu dever. É o dever, a lei e a forma correta de viver, isso é que identifica o Dharma para nós. E por isso, aparecem essa nossa trindade hindu. E dessas trindades hindus, nós acreditamos também na encarnação. Portanto, o hinduísmo tem vários livros sagrados, nós não temos só um único. Okay? Temos Vedas, temos Puranas, temos Shrutis e, como disse, nós não temos fundador. A religião hindu não tem nenhum fundador. É uma religião que foi crescendo com o tempo e ensinamentos dos grandes sábios, dos mestres, e foi compilando em alguns livros. Portanto, nós não temos um único livro sagrado. A base podia ser 4 Vedas, mas existem inúmeros outros livros escritos e que nós seguimos o ensinamento de todos esses. Mas o mais popular e o mais usado é o Bhagavad Gita, okay? Que faz parte de uma epopeia chamada Mahabharata. É um capítulo que é o diálogo entre o Deus e o seu discípulo. E aí é que aparecem, digamos, as lições da nossa vida. E nós seguimos esse diálogo. Então, respondendo diretamente, o Deus que nós seguimos o Deus que não tem forma, que é o Shiva. Também seguimos Deus que tem forma, na sua forma de trindade hindu, Brahma, Vishnu, Mahesha. Seguimos o Deus na sua forma feminina, que é Shakti, Gauri, Lakshmi. Seguimos o Deus que é a encarnação, a forma humana que ele tem. Portanto, e daí é que aparecem várias formas de adorar o Deus. E então, essa questão de manhã cedo fazer puja, adorar o sol, não é? Regar uma plantinha, especialmente posta na casa
todos os dias de manhã. Esses todos os critérios de adorar o macaco, não é? Ou o elefante, seja quem for, será que é uma forma de demonstrar respeito para com essas coisas, para não serem destruídas de qualquer maneira? Bem, falando francamente, qual é a melhor forma de nós, não sei se foi Ho Chi Minh quem é que disse na altura, não é? Que a religião é o ópio do povo. A melhor forma de dominar um povo é a religião. Acho que foi Ho Chi Minh que disse na altura. E eu acredito que nos passados nossos sábios, portanto, usaram essa técnica para poder proteger. Quando nós chamamos de um monte sagrado, um rio sagrado, uma planta sagrada, portanto, a tendência de destruí-la é mínima. Mas hoje em dia, quando a ciência diz que isso podemos usar, e aí temos grandes problemas. Enquanto nós cuidávamos como sagrados, não tínhamos problema de poluição, não tínhamos problema de destruição, mas hoje nós vemos isso, não é? Mas pronto, isso é uma consequência. Mas nós, como hindus, vivemos com a natureza. E é o nosso dever de cuidar também da natureza. Faz parte do nosso dia a dia, das nossas orações, nossas rezas. E começamos o dia mesmo adorando o sol. E por que o sol? O sol, para nós, representa a alma do universo. O sol representa energia, representa a luz e representa, portanto, aquela, digamos, a causa principal da nossa existência. E por isso nós simbolizamos como Deus, ou um representante de Deus. A melhor época para adorar é o período entre o amanhecer, portanto, o período de transição entre noite e dia, e do dia para a noite. Então este é o período que nós chamamos de Sandhya. Então este é o momento em que é muito sagrado, propício para nós estarmos na fase da meditação, idealizarmos, muita calma. E tem piada que as orações dos muçulmanos, o Fajr, é um bocadinho antes do nascer do sol, Okay. e exatamente no pôr do sol há uma outra oração que fecha praticamente a existência do sol na altura durante o dia, não é? É que eu digo que nós, todas as religiões, temos uma particularidade, não é? É que somos comuns. Infelizmente há guerras por todos os lados por diferenças de religião, o que eu nunca percebi. E o mais grave ainda é que em cada religião há várias interpretações que se guerreiam entre elas. Portanto, isso é extremamente grave. Eu sei que a Índia é muito fértil na questão de muitas religiões dentro do país, e nós nunca ouvimos falar mal do entendimento entre as várias religiões. Até os muçulmanos, quando eu estive agora há 4 anos atrás, quando eu estive na Índia com a minha filha, eu estive com vários muçulmanos e hindus também, não é? A quem eu perguntava muitas coisas. Mas o mais interessante, quando eu perguntei a um amigo meu, que é Salim Arif, que tem um teatro onde ele, assim como o Gilberto Mendes tem aqui, em que ele põe várias peças com várias histórias, inclusive a de muçulmanos. A mulher dele é uma muçulmana, e então no teatro ele está ligado às pessoas que são hindus, são de outra religião qualquer, e ele disse-me a mim, quando eu lhe perguntei: tu sentes-te bem aqui na Índia como muçulmano? E ele diz-me assim, claramente: não podia estar num sítio melhor. Essa é que é a grande verdade da Índia, é que eles conseguem estimular os entendimentos. E para já vou ficar por aqui porque tem mais coisas depois para falar. Cambula diz. Eu estou com muita sede, realmente. É assim, eu tenho um livro lá em casa que diz que o título é assim: O Homem à Procura de Deus. Esta tem sido a maior preocupação do homem. Estou falando do homem no seu no geral, né? Sim, sim. O homem tem uma sede de procurar o seu Criador. Então, ele
como tem esta sede, esta fome de procurar o seu Criador, as suas origens, arranja, portanto, dá também a sua inteligência e os seus conhecimentos, ele procura sempre uma forma de ter encontro com a fonte da vida ou com o seu Criador. Eu acho que esse é o maior problema. Conforme também disse o nosso convidado, que os caminhos são vários. Portanto, talvez seja essas formas, talvez será este o problema que faz com que o homem arranje muitas formas de alcançar a sua origem e ter um encontro com seu Criador. Ele ainda falou muito bem quando disse que pode até acontecer de que a minha esposa tenha a sua forma de adorar ou de fazer a coisa, né, as pressas e tal. Mas a razão fundamental é ter um encontro com Deus. Acho que até aqui podemos concordar juntos. Colocou também outra questão de venerar os animais, plantas, não sei o quê. Uma das formas de representar Deus é o universo, a criação. A criação já representa Deus. É uma coisa muito interessante que também estou a fazer uma conjuntura, né? E a coisa vai dar lá. Uma vez um astronauta foi à Lua, ele volta, como é óbvio, foi entrevistado. Perguntaram a ele, durante o percurso da viagem que ele fez para lá, teria encontrado-se com Deus ou não? A resposta que ele disse que não. Eu não encontrei Deus nenhum, mas encontrei as evidências para dizer que a criação já representa o nosso Criador. Talvez seja, nesse tempo, talvez... Assim, Vamos para um breve intervalo e voltamos já.